noite, na minha oportunidade, nós iremos fazer uma aplicação da palavra do Senhor e hoje a didática será mais teológica. Amém? Amém. Será mais teológica. Hoje, instrução, aleluia, acerca da Bíblia. Será também, além de teológica, nós teremos uma matéria exclusiva, qual eu irei falar, em cima dela, e será muito importante para nós que somos obreiros e para nós que somos congregantes, né? Porque às vezes nós temos uma ideia de que o ensino da palavra, a instrução acerca da palavra, e por muito tempo essa foi a visão do cristianismo, de que o ensinamento só era apenas para obreiros, né? Nós sabemos que a nossa EBO, EBJ, ela surgiu por causa de uma necessidade da igreja. Nós sabemos que a teologia em si, ela é tratada e ela é relativa acerca da teologia secular, da teologia moderna e a teologia cristã, né? Então, no decorrer dos séculos, dos anos, a palavra de Deus foi se transformando de forma oratória e retórica, para que nós, os cristãos, não apenas só os obreiros, mas toda a igreja, viéssemos a ter uma plena consciência acerca do propósito sacrificial e expiatório de Cristo, revelado através das Escrituras. Mas isso só foi possível devido à teologia, ela ser aprimorada ao decorrer dos séculos e trazer a nós a luz da Bíblia para a maior interpretação de todos nós. Nós sabemos que a teologia secular, ela tem muitas retóricas que eu não irei tratar. A teologia moderna também tem a sua retórica, ao qual eu também não irei tratar, porque não é o caso. Eu irei me ater à teologia cristã, ao qual nós estamos enquadrados nela. Porque nós, os cristãos modernos, nós estamos, de fato, com mais conteúdo cristão à nossa disponibilidade do que os nossos antepassados a meados do século, por volta dos anos 50, onde a oratória e a retórica ainda era apenas bíblica, porque se tratava desta matéria ao qual nós iremos tratar hoje, que é a homilética, e era transmitida através de sermões expositivos familiares, a famílias, porque nós sabemos que a igreja começou na família, para chegar até nós hoje. Então eu irei tratar hoje da nossa temática sobre a 14ª matéria ligada ao nosso curso médio de teologia, que é a homilética em si. Nós tratamos desse trabalho no nosso curso teológico, os que participaram
aprenderam um pouco sobre isso, e eu quero trazer novamente sobre isso. Outra coisa, nós iremos tratar desse assunto só não neste culto, porque não dá tempo. Mas nós iremos tratar em 3 oportunidades que eu irei ter, na minha escala. Nós não iremos mudar as escalas. Quando for a minha vez, eu irei voltar a falar sobre o mesmo assunto. Mas eu queria pedir que todos aqueles que começarem hoje tentem chegar às 3 aulas, para que você venha entender. Se você achar necessidade de querer se aprofundar mais naquilo que eu vou tratar aqui hoje, eu tenho disponível uma apostila sobre aquilo que eu irei tratar, como foi feito no nosso curso, né? No decorrer do nosso curso, em nossas 15 matérias. Então, eu irei hoje tratar sobre a teologia sistemática da homilética, né? E eu, antes de começar, eu quero ler aqui um ponto meu fundamental da minha ideia, da minha visão. E aí eu trouxe para aplicar sobre isso, irei ler um texto da Bíblia, apenas um versículo 2, para aplicar sobre aquilo que eu irei falar, e nós entraremos junto no estudo de hoje. Então, eu quis tratar o seguinte: a igreja do Senhor, escute bem, a igreja do Senhor, Jesus, ela tem uma visão bíblica e teológica do ponto de vista da reforma protestante, esta sendo formada primeiro por Martinho Lutero e João Calvino, os 2 maiores reformadores da nossa teologia pentecostal que existe até os dias de hoje. Primeiro ponto, aplicando o ensino e a doutrina bíblica através da nossa teologia moderna, com cerca de 30 a 40 matérias para o bom desenvolvimento do campo de obreiros e de toda a igreja. É de fato que a teologia tem o poder de abrir a mente para horizontes profundos acerca da real vontade de Deus para o homem. Glória. E a igreja, ela é a grandiosa, e a igreja detém a grandiosa manutenção da obra redentora, levando em conta a expiação de nosso Senhor Jesus como alvo central de toda a Bíblia. Aleluia. Então Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. E isso é aplicado, vai ser aplicado a essa matéria. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que falam assim: a teologia mata. É mentira. Teologia não mata quem já é morto. A teologia, ela abre o teu entendimento para você reconhecer isso que eu falei aqui. Isso aqui é uma retórica minha. Eu não tirei nem de internet, nem de computador e nem de nada, porque quando eu fiz o meu curso de teologia, a primeira coisa que eu aprendi foi isso aqui. Então, a teologia, ela não mata, certo? A teologia abre o nosso entendimento. Ela nos capacita para vermos a grandeza de Deus, para poder compreender a grandeza de Deus e, acima de tudo, poder transmiti-la de forma exata. Transmiti-la de forma exata. Como um filme que tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Todo espectador que começa a assistir um filme, no seu começo, ele já sabe o meio e o fim. A mesma coisa é o que a teologia transmite. Eu quero usar o texto de 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz assim, não precisa nem você abrir, eu vou ler só para... 2 Timóteo? 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada
é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui trata de quem? Dos obreiros. Então nós iremos hoje tratar sobre a homilética e a instrução, para que todo homem seja apto para toda boa obra. Então nós vamos tratar sobre a homilética. E primeiro, para quem não sabe, o que significa o termo homilética? Homilética, na verdade, é a arte da preparação e a comunicação que vai ser transmitida através dos sermões. Então, a homilética, na verdade, ela tem o intuito de preparar o comunicador, preparar aquele que vai transmitir a mensagem, né? Ele vai, na verdade, instruir ele na comunicação, na transmissão através da pregação, do ensino, da exposição da palavra. É esse que trata a homilética. De maneira alguma, esse estudo anula a ação do Espírito Santo, porque a homilética apenas coloca os pensamentos iluminados por ele em uma ordem que facilite a exposição do sermão. Todo o ministério da palavra de Deus tem seu ponto de partida no púlpito. Ou seja, toda a transmissão da palavra, ela parte primeiro daqui. Por isso que ele vem tratar, esse exegeta, ele vem tratar esse ponto de vista. Ele passou a partida do púlpito, terminando também no púlpito. Então, o sermão, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Eu não posso começar um sermão e pular para outra coisa. Eu não posso começar a minha transmissão da palavra, transmitir aquele sermão. Por exemplo, eu me apresento, faço minha apresentação, vou ler o texto áureo, seja ele temático, expositivo, né? Seja ele litúrgico, seja ele de várias maneiras que o Espírito Santo conduzir aquele que vai trazer a sua oratória. Então, ele na verdade tem seu começo no púlpito e também o seu término também no púlpito. Por isso, o pregador deve preparar-se melhor que puder, através da oração, da meditação nas Escrituras, para apresentar a mensagem poderosa, com conhecimento e com unção. Oh, glória! Então, é isso que o Espírito Santo, ele na verdade espera de nós, que somos os mensageiros, os porta-voz da mensagem, aquele que é na verdade, o transmissor, aquele que vai transmitir a palavra, aquele que vai expor a palavra de Deus. Veja bem que quando o auditório está, na verdade, para ouvir a oratória do sermão, ele está, na verdade, ligado e esperando daquele que vai expor e transmitir a mensagem, uma mensagem que tenha causa de conhecimento, causa de começo, de meio e de fim, e que tudo, além disso, ainda tenha um objetivo concreto para o qual ele está sendo transmitido. Veja muito bem, e aí eu quis frisar em cima disso a responsabilidade. Você já imaginou isso para os obreiros, para as obreiras, para nós, para aqueles que não vieram, para aqueles que estão pelos canais da internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para todos que nos acompanham? Deus nos deu uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Veja bem que a palavra ela é transmitida e ensinada e ela também é descrita de certa maneira, que diz: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente, porque nós somos obreiros.
Deus requer de nós, na verdade, é o nosso empenho, a nossa dedicação na leitura da palavra, a aplicação da palavra, o conhecimento de causa, seja teológica, seja bíblica, seja geográfica, seja histórica. Deus requer de nós empenho para a manutenção do nosso ministério. Aleluia. Não é apenas ser um obreiro. Qualquer um pode ser um obreiro de carteirinha, qualquer um pode ser um obreiro de diploma, mas Deus requer de nós o que, na verdade, é esse empenho, porque parte de nós aquilo que vai transmitir a verdadeira, real e a intenção que vem direto do coração de Deus. Nós temos que colocar isso em nossa cabeça. O ano está começando agora. Nós temos, irmãos, uma responsabilidade sobre a nossa vida. Deus colocou em cada um de nós. E a responsabilidade aqui não está sendo simplesmente aplicada a um pastor, a um bispo, a um presbítero, a um evangelista, a um missionário. Não, é a toda a igreja, porque a eclésia da igreja começa no zelador, passa para o porteiro, depois para os obreiros, até a diretoria e a presidência da igreja. Todos nós temos responsabilidade em transmitir a palavra de Deus. Aleluia. Palavra de Deus. Responsabilidade. Então, nesse estudo, nós aprendemos que a palavra, mesmo ela sendo divinamente inspirada, como Timóteo falou, como Paulo falou a Timóteo, proveitosa para ensinar, redaguir, guiar a pessoa, ela vem tratar na preparação, porque lá no final do versículo, a última parte do versículo 17, a última parte do versículo 17 diz que o homem seja apto para toda boa obra. Apto, na verdade, é estar preparado. Deus requer de nós que somos obreiros uma preparação. Aleluia. Uma preparação. Isso é como o exegeta quis expor, que isso não anula a função do Espírito Santo. O conhecimento não vai tirar a função. O teu empenho em aprender a palavra, em poder extrair a palavra exegeticamente, hermeneuticamente, não vai diminuir o teu Espírito Santo. Nós conhecemos pessoas que conhecem a Bíblia, mas elas têm a unção do Espírito Santo na vida. Aleluia. Isso não anula conhecer a palavra de Deus, a unção que é transmitida, porque, na verdade, a unção não vem da retórica, a unção não vem da teologia, a unção não vem do conhecimento humano, a unção vem de Deus. Aleluia. Mas ela é aplicada ao conhecimento humano. Porque quando a palavra é aplicada e transmitida com clareza, com o intuito daquilo que ela está sendo revelada ao orador, ao auditório, então a sua retórica começa a transmitir para aqueles que ouvem, e isso é primordial da homilética. Aleluia. Você atrair a atenção de quem te ouve para você. Aleluia. Nós que somos oradores, nós temos que atrair a atenção da igreja. De qualquer forma. Por isso que ele quis tratar que nessa lição, nós aprendemos que a homilética, ela se desenvolve no ministério da pregação do Evangelho. Ela é uma arte, ela simboliza, na verdade, a arte que o pregador ele tem sobre ele para poder transmitir, e aquilo que está sendo transmitido venha a ser cativado e recebido por aqueles que estão recebendo a mensagem. Então nós que somos obreiros, nós que somos candidatos a obreiro, você que está na internet, talvez não esteja me assistindo agora, mas vai assistir depois, saiba que se para ser um obreiro, ele precisa ter uma preparação, irmão. Para ser um obreiro, ele precisa aprender a manusear a palavra, a ter amizade com ela, a procurar a se aprofundar nas coisas de Deus.
não apenas retoricamente em ler, mas pedir a orientação do Espírito Santo para que conduza ele quando estiver lendo a Bíblia, conduza ele quando estiver lendo a palavra de Deus, para que transmita através do Espírito Santo a exegese do que aquela palavra significa. Aleluia. Para que não traga confundimento aos ouvintes e comissões aos ouvintes. Sabe aquela mensagem que muitos dizem assim no final? Você entendeu alguma coisa? Meu Eu Deus. não entendi. É grave, Jesus. E você? Também não. Então nessa lição aprendemos que a homilética ela se desenvolve no ministério da pregação do Evangelho. Na era cristã do primeiro século, era muito importante para o pregador ele ter habilidades, porque não havia o Novo Testamento ainda, desenvolver a sua retórica acerca do Antigo Testamento. Então ele tratava de forma exegética ou hermeneuticamente a palavra para poder transmiti-la com causa de conhecimento, buscando aperfeiçoamento ministerial, conduzimento da linguagem da época, tanto usando símbolos como palavras que haveria simbolismo ou simbólicas. E aí, mesmo na sua retórica, algumas regras poderiam surgir para que os sermões fossem preparados e transmitidos com êxito. Com êxito. Aquilo que eu falei, a mensagem tem começo, a mensagem tem um meio e a mensagem tem um fim. O nosso problema é que às vezes nós começamos bem, se perdemos pelo meio e não achamos o final. Meu Deus, é grave, Jesus. Ou muitas das vezes começamos bem no começo, não calculamos a nossa extensão do final, se perdemos já pelo meio, mas queremos terminar. E não concluímos porque a nossa didática não bateu com a nossa preparação antes do sermão. Meu Deus. Ficou comprovado pela a Faculdade Teológica de Harvard que toda homilia, que é a transmissão verbal da palavra, transmitida a público orador, não precisa ser cristão, todo ouvinte até 30 minutos te escuta. Depois de 30, não consegue mais. Meu Deus, é verdade. Mas só escuta, você escuta qualquer uma hora. Mas ele só consegue armazenar, ficou comprovado pela Universidade de Harvard dos Estados Unidos, que um orador, ele só tem a capacidade de armazenar até 30 minutos. Depois de 30 minutos não armazena mais. Meu Deus. Porque a gente tem uma retórica de fala, tem começo, mas não tem meio, não tem fim, ninguém sabe para onde foi, pulou para outra coisa. Então ficou uma retórica perdida pelo meu deserto, e isso vai trazer transtorno ministerial para aquele que está transmitindo o sermão. Olha, ele não sabe pregar. Meu Deus. Como é que ele começa com uma coisa? É tipo, abre a Bíblia, vamos supor, eu vou colocar aqui, Salmo 23. Salmo não é um livro que lê com capítulo e nem versículo, porque não é um livro lido da orar, ele é louvor, ele é orado em louvor. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Agora, irmão, vamos lá para a Apocalipse. Não tem nada a ver, irmão. Ou senão vamos voltar para lá para Gênesis. Espera aí, irmão, é Salmo ou Gênesis? Você quer no começo? Você quer no meio ou você quer no fim? Que o Salmo não é o meio da Bíblia. O meio da Bíblia é Jó. Nós aprendemos isso aqui no curso. Então, você quer primeiro... Aconteceu muitas das vezes de um transmissor transmitir a mensagem e aí no final surge aquela pergunta: o que realmente ele falou? Foi de Gênesis? Foi nos Salmos? Ou foi Apocalipse? E aí alguém chegar e perguntar para o orador, que está transmitindo a palavra, o sermão: pastor, eu quero fazer uma pergunta. Sim. O pastor pregou em Gênesis, em Salmo ou em Apocalipse? Aí ele não tinha argumento teológico, nem bíblico, nem conhecimento de causa. Não, irmão, você junta tudo e está tudo certo. Meu Deus,
é grave, Jesus, me Está errado. ajuda. Está errado, irmão. Está errado. Senhor, socorre-me. Está errado. Aí é Hã? matemática não bate, né? Não é, filho. Como é que a irmã Zéza me chama? Bom, Paulo, vem aqui em casa. Quantos brocos precisa para fazer essa parede aqui? Eu sou predeiro, irmão. Sei quantos brocos precisa. Aí eu largo o que ela me chamou para fazer, ela está fazendo doce. Aí eu vou lá, irmã Zéza, coloca mais açúcar, coloca mais, está errado, coloca mais. Não, vai fazer o que você foi chamado para fazer. Não vai fazer o que o outro está fazendo lá, falar o que ele está fazendo. Glória a Deus. Porque você não é doce para saber o que é doce. Toma, receba, que é de graça. Você está entendendo o compromisso que nós temos, irmão? Nós que somos obreiros, nós que somos igreja, o compromisso que foi colocado em nossas mãos. Aleluia. Obrigada, Jesus. Porque muitas pessoas vêm para a igreja e elas vêm esperando ouvir um sermão. Ele pode ser de exaltação, ele pode ser de exaltação, ele pode ser de ensinamento, ele pode ser temático, ele pode ser expositivo, ele pode ser o que for. Aí vem esperando ouvir o sermão. O sermão é o quê? É a transmissão da mensagem. Aí ele chega e fica. Aí alguém que vai transmitir o sermão, aí abre a Bíblia. Aí, primeiro, nós temos uma mania de fazer isso, mas teologicamente está errado. Primeiro você tem que falar o assunto que você vai pregar, depois você lê o sermão. Mas a gente faz ao contrário porque já é cultura cristã nossa brasileira. Mas está errado. Nos Estados Unidos, em outros países da Europa é diferente. Aí, tá. Aí eu tenho a oportunidade. É com ensinamento. Pastor, botou a oportunidade para pregar. Tem. Tudo bem. Vamos lá. Irmãos, hoje a minha mensagem é temática. Vamos lá. Vamos aqui. Eu vou colocar um tema, vai. Isaías. Vamos lá. Isaías. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. Eu vou caçar um aqui agora. Deixa eu ver. 54. Que é o progresso de Sião. Tá, vou falar sobre o progresso de Sião. Abra sua Bíblia, Isaías 54, não, verso 1 em diante. Aí vai para ler até o 4, que é o textual-chave. Aí eu largo Isaías para lá, vou falar de Jeremias. Meu Deus. Peraí, irmão, você abriu Isaías, por que você foi para Jeremias? Você não? Peraí. Vou abrir em Juízes. Opa! Se ele vai falar em Juízes, ele vai falar acerca do tempo histórico de Israel. Vai falar da história de Israel. Tá. Aí Juízes. Tá. Vou falar aqui Juízes de Jefité. Juízes 11. Abre Juízes 11. Jefité, o generalidade, foi. A mãe dele era uma prostituta. E eu, então, Gileade foi lá e aquela coisa toda. Tá, lá vamos. Agora. Beleza. Salmo 120. Peraí, irmão. É Juízes ou é Salmos? É tipo você vai transmitir a mensagem e isso acontece em vários lugares. Vários lugares. Você vai transmitir a mensagem porque aquele que vai transmitir o sermão, ele tem que ser claro, ele tem que ser único. E tem que ser objetivo. Aleluia. Ele não pode fugir daquilo que ele foi. Que não foi Deus que. Peraí, um tema é orado, não é? Você não ora para Deus dar um tempo para você pregar? Sim. E por que você vai falar aquilo e vai para outro lugar? Ou no meio da mensagem, ele não estudou o tema, ele não estudou o texto, não estudou o contexto, virou pretexto, ele se perdeu, aí começa a falar do gato, do cachorro, do papagaio, porque não sei o que lá, a calça, porque o sapato rasgou, porque. Não. Está tudo errado. A homilética, ela trata esse assunto. Então, quando nós vimos essa aplicação dessa maneira, nós entendemos que para preparar os nossos sermões, nós temos que ter mais êxito naquilo. Ter sabedoria. Veja bem, quando você é convidado para pregar, você nunca é convidado em cima da hora. Não. Sim ou não? Sim. Ou você no domingo está tomando café da manhã, o pastor liga lá, você vai pregar hoje, irmã Zéza? Assim, pastor, em cima da hora? Não existe isso. Está errado.
no máximo, é 7 dias. No mínimo 5. Para você preparar um sermão. Porque nesse sermão não é só ler a Bíblia, e nem abrir a Bíblia. É orar primeiro pela tua vida. É orar depois pelo tema. Depois é orar e se consagrar pelo êxito do teu tema. E depois se preparar o sermão, o teu esboço. E por último, entregar a mensagem. Aleluia. Então nós temos tempo para isso. Então, na verdade, a homilética é a ciência que, quando considera sob o ponto de vista dos seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos, sociais, teológicos, como a disciplina que trata, na verdade, da prática, das habilidades ministeriais para regras relativas àqueles que vão preparar os sermões e entregar o sermão. Então, qual seria a didática certa de se preparar o melhor sermão? Qual seria o melhor sermão? Na verdade, a condução do sermão nunca foi, nunca será e nunca deve ser humana. O humano em si, ele não tem capacidade de preparar nenhuma palavra para transmitir aos demais, se primeiro o Espírito Santo não lhe conduzir em espírito pela palavra. Isso é tratado. Isso é muito importante. Então, na verdade, essa habilidade ministerial que a homilética traz, ela traz a preparação na entrega dos sermões. Sabemos que todo aquele que prepara o seu sermão com o seu esboço aprimorado, na verdade, nos textos e nos contextos relativos ao sermão, tem êxito na sua entrega. Aleluia. Tem êxito na sua entrega. Veja bem que em nossa linguagem portuguesa, a homilética tem as suas raízes etimológicas em palavras de cultural, que na verdade trata de um termo grego, que é homilética, provendo de homiléticos, que significa sociável. Há também o verbo homilie, que essa companhia, na verdade, substantivo de homilos, que significa a assembleia, transmissão à assembleia, que na verdade é uma reunião. E nessa era cristã, na verdade, o termo significava pregação em tom familiar, porque não existia igreja. Lembra que eu falei? Não existia igreja. Então, os sermões eram preparados nas casas. Culto no lar. Quem conhece aqui culto no lar? Culto no lar é maravilhoso. Então, era nesse sentido que era transmitido a palavra em cultos familiares, né? Então, na verdade, vamos terminar aqui, né? As regras, na verdade, da homilética, do preparo do sermão, eles visam primeiro suprir a inspiração do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Primeiro o Espírito. Porque sempre é notório, eu não sei vocês, mas eu sou obreiro, sou pastor, pela misericórdia do Senhor. Quando o pastor coloca nós na escala, eu sempre procuro orar primeiro, para ver o que é que Deus quer que eu fale para a igreja. Porque eu não posso falar de mim, eu não posso falar da Zéza, eu não posso falar da Daiane, eu tenho que falar de Deus, eu tenho que falar o que Deus quer que eu fale, o que é que Ele transmite. Por isso que nós temos que ter essa retórica e essa didática espiritual com Deus, dizer, olha Pai, de mim eu não tenho nada, mas se o Senhor me revelar, acredito que o Senhor me revelando o sermão, o Senhor dará mais êxito às minhas palavras. E essas palavras atingirão o maior número de convencimentos. Porque o Espírito Santo, na verdade, é quem transmite o sermão através das vias espirituais. Porque não é apenas ter o sermão, é o Espírito Santo que faz a função daquele sermão ser didático, alcançar a vida, convencer a vida, para que a vida venha aceitar o projeto da obra redentora de Cristo, através da sua expiação. Quando esse sermão é transmitido, guiado pelo Espírito Santo e pela necessidade da unção. Então veja bem, não é apenas só ter uma retórica, não é apenas só ter um conhecimento,
acadêmico, teológico, universitário, não é apenas só isso. Eu vou morrer dizendo isso. A própria teologia ela ensina isso. Que não é apenas só conhecimento. Tem que ter unção na vida. Aleluia. Glória Tem que ter. É necessário um obreiro ele ter unção na vida. Para ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Sabemos que essa maneira, essa manifestação que é dada ao Espírito Santo, não é através de pulo, de gritaria, de bater em alguém ou derrubar alguém, ou outras manifestações visíveis do cunho do raciocínio humano e lógico, racional da humanidade. Não. A vida do Espírito Santo, através da tua palavra, vai convencer o teu irmão do lado. Aleluia. É isso que é a transmissão do sermão, ela tem a capacidade de fazer. Aleluia. É. Então, o Espírito Santo vai conduzir nessa necessidade de conduzir no aspecto intelectual, espiritual do sermão. Outra coisa, não existe essa ideia de você ser convidado para ministrar a palavra e não estudar a palavra e dizer, Deus vai me dar a palavra na hora. Isso é mentira. Não existe isso. Isso é mentira. Eu falo para nós os ouvintes e para quem está na internet também. Isso é mentira. Isso é pretexto de alguém que não gosta de ler nem estudar as Escrituras Sagradas. Estão fadados todos eles ao fracasso. Todos. Estou indo bem, né? Vamos lá. Então, na verdade, o poder do Espírito Santo, na verdade, ele é indispensável na pregação do Evangelho. Essa manifestação não é apenas no falar em línguas, nas revelações espirituais, nas manifestações proféticas introdutórias da palavra revelada, a palavra profética, a palavra de introdução de conhecimento, a palavra de sabedoria, não. O Espírito Santo tem um poder, através do teu sermão, colocar a unção movida através do sermão no ouvido do ouvinte, porque primeiro a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se é de Deus, o Espírito Santo convence aquele que ouve com uma retórica didática, com causa, justa de causa, conhecimento acadêmico, teológico, bíblico e, acima de tudo, com autoridade na transmissão da palavra, que é só o Espírito Santo que dá a quem Deus ama. Aleluia. É isso. É uma ordem lógica, né? Que o exegeta quer trazer. Então, essa verdade tem o poder de transmitir ao mundo. E devemos possuir uma forma eficiente para a sua transmissão. Ligados à homilética, há 3 termos muito relacionados entre si, porém distintos quanto ao significado, que são, primeiro, oratória, eloquência e retórica. Oratória, eloquência e retórica. Todas essas 3 qualidades ou termos relacionados ao expositor do sermão, ele tem que agregar ao seu ministério. Ele tem que agregar como uma força de conhecimento acadêmico, bíblico, teológico e, acima de tudo, é regra. É regra. Você que deseja ser um obreiro, você que é um obreiro, você tem que ter essas 3 qualidades acadêmicas que é colocado, na verdade, na vida daquele que é o transmissor da palavra de Deus. Você não está lendo um livro aqui na igreja humano, receita do dia, como se faz o arroz, como se faz o açúcar. Você não está lendo um livro de psicologia. Olha, você tem que fazer aquele... Aí você vai ficar feliz. Meu Deus, tá lendo um livro. pega essa meditação aí. Você não está lendo um livro que vai te ensinar como você deve andar, como você deve... Não, você está transmitindo a palavra de Deus. Aleluia. Você já botou a mão na consciência do que é que você está transmitindo? Primeiro, oratória.
oratória. Conjunto de regras que consiste na arte de bem dizer. A oratória, na verdade, é a arte de falar em público. Pessoas que têm capacidade e ela tem uma certa habilidade de falar em público. Nós sabemos que existem pessoas que elas são atípicas a público. Algumas falam de uma forma com 10, outras falam de uma forma com 15, outras com 100 e outras com 1000. Mas essa oratória que é aplicada como um conjunto de regras, que é aplicada a nós que somos obreiros, através da homilética introdutória, que é a oratória, é a arte que nós devemos ter para pregar para 1 e para 1000. Você não muda a sua oratória por volume de pessoas, porque a mensagem não é sua. O entendimento do sermão não é seu. A transmissão, na verdade, não tem um alvo do seu ponto de vista humano, mas sim espiritual. Porque se a mensagem, através da sua oratória, tiver que alcançar 1 em 1000, é 1 em 1000. Não é 1000 em 1. Não é 1000 em 1, é 1 em 1000. Então, essa oratória sua, na verdade, é a arte que você tem de transmitir os seus sermões, falar em público de forma elegante, precisa, fluente e narrante. Olha, com conhecimento. Muitos pregadores são estudiosos, pesquisadores, inteligentes, homens de oração, mas falham quanto à elegância e à fluência na transmissão da mensagem. Lembra? Não é só conhecimento. Na verdade, é a unção movida pelo Espírito Santo que vai transmitir, que vai te dar elegância, que vai te dar influência e que vai alcançar a vida acerca das mensagens, aquele que você quer transmitir. Na verdade, a tua oratória em você tem que ser uma arte. Você tem que ser um artista para transmitir a mensagem. Jesus ajuda. Tem gente que prega, o povo do Senhor Jesus. Aí fica duro. Não se move nem para a direita nem para a esquerda. Para. Já outros, toda hora, coisa. Ele não tem aquela habilidade. Tem outros que ele vai pregar, aí ele tem a oportunidade, ele em vez de transmitir com autoridade, com poder. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Não dá. Não dá. A oratória requer mais isso de nós. Aleluia. A oratória quer de nós, na verdade, desenvoltura. Quando a mensagem, o sermão é transmitido com oratória divina, todos aqueles que esperam ouvir a mensagem transmitida têm curiosidade em te ouvir, porque vê em você beleza, elegância, vê em você, na verdade, carisma que o orador ele tem, mas principalmente, além de tudo isso, na transmissão da mensagem, ele tem que ter conhecimento. Conhecimento. Muito conhecimento. Conhecimento, volto e vou repetir. Conhecimento não mata ninguém. Porque eu sou pentecostal até o tutano. E quando Deus me usa para dar lugar, eu dou lugar, irmão. Eu só não subo na coluna e nem quebro os bancos e nem bato o pastor. Mas graças a Deus, quando Deus quer me usar com o Espírito Santo, eu dou lugar. Porque eu sou crente pentecostal. A nossa teologia ela é pentecostal, reformada pentecostal. Então, a manifestação na oratória vai trazer essa transmissão na mensagem divina e você vai alcançar. Oratória. Segundo tópico, eloquência. Capacidade de falar e se expressar com desenvoltura. Que é habilidade. Nós conhecemos, tem muitas pessoas que têm habilidade para várias coisas. Né? Tem habilidade para
correr na empresa, para ir no mercado, ele tem habilidade, porque ele não vai, esse está mais barato, esse está mais caro. Não, ele tem habilidade. Então ele já olhou, já focou, já viu qual é mais barato, já pega ali, coloca no carrinho. Ele é elétrico, ele tem aquela, né, capacidade, desenvoltura. Ele é rápido. Ele é tipo aquela pessoa, sabe que tem que comprar um material, mas ele tem preguiça de buscar. Então ele não vai, ele fica pensando, o depósito vai demorar a entregar, o depósito tem que ir lá. Mas ele tem um carrinho, ele tem as mãos, ele tem os braços, ele tem um cartão, ele não vai lá e não compra. Ele não tem desenvoltura, então ele fica estacionado. Ele não tem aquela capacidade de se expressar com desenvoltura. Então, na verdade, a eloquência pode ser desenvolvida na teoria e na prática da oratória. É preparação. Preparação. Tem que ter preparação. E outra coisa, existe também o dom natural da palavra. Como é que eu sou um orador, eu sou um expositor da palavra, eu sou um pastor. Eu sou um pastor, irmão. Irmão, ser um pastor, irmão, é uma responsabilidade muito grande. Você congrega onde? Eu congrego no Novo Tempo Moreira. Você é o que lá? Você é pastor. Nossa, então você é pastor? Eu vou te dar uma oportunidade. Aí, dá oportunidade? Quer falar, igreja, capaz, Senhor Jesus? Irmão, eu estou sentindo aqui o poder. Não, calma. Não é isso não, não é assim não. Não é assim não, está errado. Eu estou sentindo aqui, eu vou entregar tudo, eu vou fazer. Não vai fazer nada, irmão. A eloquência bíblica e teológica não tem nada a ver com isso. A desenvoltura, irmão, é no manejar da palavra. É ter intimidade com ela. É como se ela fosse uma coisa que você todo dia vê, todo dia olha, todo dia lê, todo dia se consagra, todo dia busca, todo dia estuda, todo dia pratica, todo dia olha. É intimidade, é com a palavra. Aleluia. Não adianta eu querer ser um orador, um pregador, um expositor de sermões, de palavras, de Bíblia, se eu não me capacito para isso. Meu Deus. Veja bem que quando você representa uma igreja, você não está representando uma pessoa, você está representando uma instituição. Aleluia. Ao qual outro vai se espelhar através da sua eloquência, da sua capacidade de conhecimento bíblico teológico, de conhecimento espiritual também, das coisas de Deus, e também o seu dom natural da palavra. Porque tem pessoas, irmão, que não têm dom da palavra, mas eles querem ser pregador. Meu Deus, ajuda. Eles querem pregar, eles querem expor a palavra do Senhor, mas não se capacita, não estuda, não busca de Deus para o dom. Veja bem que lá tem todos os dons distribuídos a todos. Cabe a nós conhecer de nós qual é o nosso verdadeiro dom, o dom natural da palavra, que é desenvolvido de forma coerente, coordenada, começo, meio e fim, coordenada e fluente. Ele não se engaja no que ele está falando. Ele vai ali e ele tem conhecimento de causa, ele tem conhecimento da palavra, de transmitir, ele tem eloquência, desenvoltura, ele tem capacidade, ele transmite o que ele transmite e acabou, encerrou. Eloquência. Então ele tem tudo coordenado. Se eu tenho o meu sermão, se eu tenho a minha aula, se eu tenho a minha hora, se eu tenho o meu tempo, se eu tenho a minha oportunidade, tudo está dentro de um cronograma. Começo, meio e fim. Aleluia. É isso aí. E o terceiro, que é a retórica, que é a arte de argumentar. Ele não vai apenas ler, ele não vai apenas expor, ele tem que ter argumentos sobre aquilo que ele está lendo e aquilo que ele está expondo. Então, se eu chego aqui e falo assim, olha, eu vi uma besta subir do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 diademas, e ela subia e emergia do mar. Tá, o que é que eu tenho a ver com a besta? O que é que eu tenho a ver com a diadema? E o que é que tem a ver com ela subir do mar? Cadê o argumento da palavra? Por que você está falando isso? Para que você está falando isso? Qual é o intuito que isso tem? Argumento. Isso é chamado de retórica. Ele vai argumentar. Mas na verdade, para isso acontecer, na verdade, é só com estudo teórico e
prático das regras que desenvolve e aperfeiçoa o talento do dom da palavra da pessoa natural. Ah, eu tenho o dom da palavra? Tenho. Ó, muitas pessoas já falaram para mim: ô Paulo, por que você não abre uma igreja? Eu fui pastor de uma igreja grande, irmão. Quando eu cheguei nessa igreja, tinha 350 pessoas. Quando eu saí, tinha 1000. Fiquei quase 5 anos nessa igreja. Eu tenho umas certas habilidades com a igreja, com o povo. Tanto grande como pequeno. E aí muitas pessoas: por que você não abre uma igreja? Por que você... Eu nunca vou fazer uma coisa que Deus não mandou. Sabe por quê? Eu não vou sacrificar eu não vou me sacrificar, eu não vou sacrificar o meu ministério e eu não vou sacrificar a minha família. Sabe por quê? Porque Deus me deu um ministério e esse ministério que Deus me deu é o que eu tenho que exercer. Aleluia. Aqui, na China, no Japão, aqui na Moriá, na Batista, na Assembleia, na Presbitéria, qualquer igreja. Deus me deu um ministério. E eu tenho que exercer o ministério que Deus me deu. Deus não me chamou para abrir igreja, senão eu já tinha aberto. Sim ou não? Sim. Se Deus te chamou para cantar, não canta. Se Deus te chamou para orar, ora. Se Deus te chamou para pregar, prega. Mas tudo isso Deus requer de nós o quê? Habilidades. Empenho, desenvoltura, dentro da oratória, dentro da eloquência, dentro da retórica. Como agora eu estou falando aqui na terceira introdução, que a retórica, na verdade, é a arte de argumentar. Se eu vou expor um sermão, peraí, vamos lá. Lá na frente nós vamos estudar sobre a preparação do sermão, começo, meio e fim, textual, começo do texto, meio do texto e fim do texto, agrupado aos textos, contexto para não virar pretexto. Texto e contexto. Está tudo na Bíblia, dependendo da sua Bíblia. O sermão, na verdade, há pessoas que elas vai ler, por exemplo, vamos colocar, não vou nem abrir a Bíblia, Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Porque essa é a herança do servo santo do Senhor, e assim diz o Senhor dos Exércitos. Tá, você leu. Que argumento você vai usar nesse versículo? Qual é a intenção desse versículo? Qual é o teu auditório? O que é que teu auditório tem necessidade? O que é que o auditório precisa? O que é que você vai extrair do teu auditório ao transmitir esta mensagem? Qual é o intuito dessa mensagem? Qual é a aplicação que essa mensagem vai trazer ao teu auditório? Isso é argumentar o texto, argumentar o versículo. É, na verdade, desenvolver as práticas em regras de aperfeiçoar o talento natural da palavra. Aleluia. Da palavra. Nós sabemos que eu ensinei isso aqui no nosso curso teológico e eu vou passar para a igreja só uma vez. Ó, eu abri a Bíblia aqui no Salmo 78. Outra coisa, quem prega a palavra, ele tem várias coisinhas que são importantes, mas quem prega a palavra tem que ter várias traduções bíblicas. Várias. Porque existem linguagens diferentes. Segundo, quem prega a palavra tem que ter uma boa biblioteca de livros acerca da palavra. E em terceiro lugar, quem prega a palavra tem que estudar a palavra todo dia. Todo dia. Porque a palavra se renova todo dia. Sim. Então, é muito bom você que prega, você que estuda a palavra de Deus, ter uma Bíblia, primeiro, pentecostal de estudo, porque ela é uma Bíblia avivada e ela é uma Bíblia de estudo.
eu uso para me estudar muito essa aqui. Essa Bíblia é João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia minha aqui, ela tem 24 anos, essa Bíblia. Você vê, ela está marcada, está riscada por tudo que é lugar, porque eu estudo a palavra do Senhor. Eu leio e estudo. Eu tenho 24 anos com ela. Ela já se rasgou, a Dai já fez a capa, já soltou a folha, eu já colei. Então, essa Bíblia, eu gosto dela por quê? Porque ela é uma Bíblia que eu falo de estudo e ela tem contextos aplicados ao texto. Então, se eu vou preparar um sermão, por exemplo, Salmo 41. O Salmo 41 está dizendo aqui: bem-aventurado aquele que atende ao pobre e o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra tu, e não entregarás à vontade dos seus inimigos. Aí vai terminar no 3. Veja bem que aqui é um texto todo, mas só tem o quê? Um espaço de contexto. Porque é dentro do contexto que você vai aplicar o texto. Termina no 3. O Senhor te sustentará no leito da tua enfermidade e tu renovarás a sua cama na doença. Sabe onde está o contexto dessa palavra? No rodapé do texto. Está lá em Isaías, em Salmo de novo, 103, 1 a 5. Você está vendo que o texto está aqui e o contexto está do lado? Não tem como você se perder na mensagem. Sim. Então, se eu vou ler o Salmo 41 e vou falar que bem-aventurado aquele que atende o próprio, aquele que o Senhor livra do dia do mal, aquele que o Senhor concede vida, aquele que o Senhor abençoa, aquele que livra ele do dia do mal, eu preciso ter argumento para falar sobre esse salmo. Onde é que está o argumento? No contexto do Salmo 41, que está dentro do Salmo 103, de 1 a 5. Está dentro do contexto. Então, eu não me perco na mensagem quando eu tenho texto e contexto. Mas quando eu tenho texto e não tenho contexto, vira? Pretexto. Vira? Pretexto. Pretexto. É isso que a raiz, na verdade, da homilética, ela quer ensinar para nós. Então, na verdade, como prática, ela traz, na verdade, todo essa observação, esse raciocínio na pregação, na exposição da palavra de Deus. Veja bem, o ouvinte, quando te ouvem, o ouvinte, quando ele está apto a ouvir a tua transmissão da palavra, ele espera de você ouvir algo além do que ele pensa. Ora, amados, de vós eu esperava coisa melhor. Meu Deus. A Bíblia não diz? É. Ora, amado, de vós eu esperava coisa melhor. Tive observando algumas ministrações, e aí uma certa missionária, ela tomando da oportunidade, falava assim: olha, porque igreja, Jesus tomou 150 chicotadas e ninguém aguentava tomar 150 chicotadas. E eu estava do outro lado da porta e falei: Jesus, 150 chicotadas? Ah, Jesus, porque não sei o que lá, porque a arca, ela passou 350 dias sobre as águas, porque 350 dias? Nossa, caramba. Ah, porque João, quando ele estava exilado, ele estava passando fome, por isso que ele teve a revelação, Deus usou ele com fome, então eu tinha que jejuar. E Jesus. É um texto que é trazido e não tem contexto. Aí vira o quê? Pretexto, você vai falar nada que tem nada a ver. É. O povo de hoje, os ouvintes de hoje, ele espera de você uma palavra transmitida com elegância, uma mensagem transmitida com eloquência, tudo que nós estudamos aqui na nossa primeira parte. E também ele espera de você uma mensagem transmitida com argumento. É. Olha lá. Primeiro, o conjunto de regras que consiste na arte de bem dizer, transmitida através da oratória, é o quê? A sua desenvoltura, a capacidade de falar e se expressar, transmitindo com eloquência, desenvolvida através da prática, do conhecimento, do dom natural e ministerial desenvolvido, coordenado, coerente e fluente. Começo, meio e fim. Eu tenho um endereço. Eu começo,
eu corro dentro do cronograma, isso está estabelecido pelo regime da instituição, porque igreja para igreja diferencia o seu regime interno. Você tem tempo. Algumas te dão 20. Outras, eu já fui em igreja com essa que é 20 minutos a palavra. Assembleia. Eu já fui em igreja que é 30 minutos a palavra. Eu já fui em igreja que é 1 hora a palavra. Então, o porta-voz, o transmissor, aquele que vai transmitir a mensagem, ele tem que ser fiel ao regime interno da instituição ao qual ele foi convidado, ao qual ele foi estabelecido, ao qual ele foi nomeado para ser o porta-voz, o transmissor da mensagem, transmitir, primeiro com desenvoltura, com elegância, com conhecimento de causa, com capacidade intelectual, psicológica, equilíbrio emocional, para não trazer aos outros desequilíbrio, acima de tudo conhecimento bíblico, conhecimento acadêmico e teológico, conhecimento geográfico, histórico e cultural, da qual a palavra está sendo aplicada com argumento e sendo transmitida, capacidade também de se expressar de forma que o auditório o conheça. Por isso que é importante conhecer o auditório, chegar primeiro no culto, quem vai pregar, olhar a capacidade do auditório, como é o auditório daquele lugar, quem vai te ouvir, qual é a cultura daquele povo que vai te ouvir, qual é a mensagem que você vai transmitir de forma natural, clara, com dom, com unção, baseada nas observações, acima de tudo com raciocínio e prestando a Deus o teu culto racional. Racional. O que é o culto racional? Na capacidade de expressar a sua oportunidade, trazendo a sua oratória, com eloquência, como eu falei, com muita retórica, tendo bom argumento em cima da mensagem, com conhecimento de causa, na aplicação, com desenvoltura e muita capacidade bíblica e teológica. Entenda uma coisa, aprenda hoje aqui: a Bíblia não vai te ensinar teologia. A Bíblia, repito, a Bíblia não vai te ensinar teologia, mas a teologia, ela te ensina a Bíblia. Porque primeiro não vê a teologia, primeiro vê a Bíblia. Mas como eu vou conhecer a Bíblia se eu não me dedico a estudar a Bíblia, a conhecer a história? Nós conhecemos entre nós, eu estou terminando, irmão, a minha parte já. Nós conhecemos entre nós pregadores com conhecimento humano, psicológico, conhecimento social, filósofo, saiu, filósofo, social. Nós conhecemos pessoas com capacidade e habilidade de falar ao público de forma humana, visível e humana, mas espiritual é só com dedicação à leitura da palavra de Deus. Não existe pregador que pregue com essas causas, com os usos dessas causas. Não existe pregador que não esteja preparado com habilidade, com eloquência, com conhecimento, transmitir a palavra de Deus aos ouvintes, aos oradores. Se você não tiver uma preparação no seu sermão, devemos entender que a ministração da palavra ela tem começo, meio e fim, obedecendo a retórica, obedecendo a prática, a exegese, mesmo transmitida expositivamente, ou se não, se ainda não haver a exegética da transmissão expositiva, mesmo trazendo a clareza das escrituras, seguindo o rito do culto, o culto, prestando sempre o nosso culto racional. Eu, quando tenho a oportunidade e eu venho aqui na frente, nós, quando temos a oportunidade e vimos aqui na frente, nós temos que entender que a nossa oportunidade tem começo, meio e fim. Aleluia. Começo, meio e fim. E para terminar, por hoje, que ainda tem mais, viu? Por hoje. As habilidades que são consistentes para nós, que
somos obreiros, ministros, incumbidos pelo ministério, pelo sacerdócio, pela instituição qual nós representamos. Requer de nós a nossa disponibilização de conhecimentos justos de causa, conhecimentos acadêmicos e teológicos, porque temos visto entre nós que pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos e representantes como pastores auxiliares têm em falta de si mal preparação acadêmica e teológica e bíblica. Não conhece a Bíblia. Não sabe quantos livros tem na Bíblia. Não sabe o período de quantos anos a Bíblia foi escrita e por quem foi escrita. As eras da Bíblia. Não sabe do conhecimento dos livros que é conhecido como o Pentateuco, os primeiros livros de Moisés, a era do povo do histórico de Israel, o período dos juízes, não sabe aleluia, não sabe também o conhecimento dos livros poéticos sapienciais, conhecimento como os profetas maiores, os profetas menores, o tempo do período interbíblico dos 400 anos de Deus, se apartando do povo, como o renascimento do livro do Novo Testamento, como não sabe os evangelhos sinóticos, como não sabe as cartas paulinas, como não sabe as outras cartas de ensinamento dos apóstolos, e não tem desenvoltura do começo de Gênesis ao término de Apocalipse, porque as suas desenvolturas do raciocínio humano, de cunho próprio e não espiritual, no desenvolvimento da habilidade de ter dom com a palavra. Ter dom com a palavra. Dom, você que é um porta-voz, você que é um representante da palavra, você tem que ver em você se você tem um dom de manusear a palavra, se você tem desenvolto. Lembre que nós lemos que no nosso contexto primórdio, que isso é muito importante. Nós que praticamos a homilética, que é a arte de transmitir a palavra, nós temos que ter o quê? Um conjunto de regras, que é a arte de bem dizer, é falar em público de forma elegante, precisa. Eu também vou trazer lá na frente lá as formas de nós se comportarmos na frente da tribuna, que é conhecido no mundo pentecostal e cristão como púlpito, a maneira de o pregador se comportar, como ele pega no microfone. Também tem gente que pega o microfone aqui, né? Aí começa a dar microfonia, né? Não pode, né? Eu tive até lendo um livro de um norte-americano, ele explicando sobre oratória, que o microfone ele tem que ficar um palmo longe da boca. Um palmo longe da boca. Glória a Deus, aleluia. Você não pode pôr aqui em cima assim, ó. É aqui, ó. Porque aqui você tem um controle. Você tem um controle. É pela sua voz, né? E outra coisa, você nunca pode dizer, aumenta o volume. Não. Aumenta o quê? O retorno. Quero me ouvir. Porque a igreja não está ouvindo, se a igreja estiver bem ouvindo, tiver tudo ok. Mas aumenta aqui. Então o microfone sempre. Nunca pegar o microfone aqui ou aqui em cima. O microfone, mas isso aí é lá na frente. A gente vai ver lá essa parte. Então nós terminamos aqui, irmãos, por causa do horário. E nós vamos continuar na nossa outra oportunidade, ainda falando sobre esse assunto. Lembre-se bem, volto a repetir mais uma vez. A igreja que nós congregamos, aonde nós vamos, a quem nós vamos falar, independente de ser aqui no púlpito, no culto no lar, na praça, no trabalho, no hospital, no supermercado, nós estamos representando primeiro Deus, segundo uma instituição, e você tem que fazer valer o seu ministério. Aleluia. Amém? Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima, amém?